Recentemente aqui no canal, alguém pediu para que eu falasse sobre uma suposta gasolina explosiva que estaria gerando prejuízos aos venezuelanos. E é isso que eu vou tentar explicar para vocês nesse vídeo. Seja bem-vindo ao canal, já se inscreva, deixe seu like e sem enrolação, vamos direto ao assunto. Muitas coisas aconteceram para que a Venezuela chegasse a uma situação de não ter combustíveis mesmo tendo a maior reserva de petróleo do mundo. A PDVSA, companhia estatal responsável pela exploração de hidrocarbonetos no país, foi aos poucos se desviando muito de sua função. A empresa, que já chegou a ser considerada a melhor do mundo, passou a concentrar funções que nada tinham a ver com petróleo. Sua estrutura era utilizada sem que investimentos fossem feitos para melhorá-la. Em 2002, por exemplo, após uma greve, Hugo Chávez despediu a cúpula da empresa. E desde lá, muitos engenheiros e pessoas qualificadas foram deixando seus cargos, gerando um desfalque no quadro de profissionais. Para piorar, os níveis de corrupção na empresa são altíssimos. Agora pensa comigo, a economia venezuelana depende mais de 90% de petróleo, ou seja, eles não produzem quase nada além de petróleo. Isso quer dizer que quando os preços do barril estão altos, tudo vai muito bem. E foi assim que a Venezuela viveu um período com uma ótima economia. Mas quando os preços caem, as coisas se complicam muito. Porque se você não vende esse petróleo ou vende por um preço muito baixo, não consegue dólares. E sem dólares, não consegue comprar nada no mercado externo. O setor de petróleo gera muitos lucros, mas também depende de grandes investimentos. E quando o preço do barril caiu, faltaram dólares até mesmo para investir e modernizar as estruturas de exploração e refino do combustível. No auge dessa confusão, quando a Rússia e a Arábia Saudita derrubaram os preços por causa de uma guerra comercial, a Venezuela chegou a vender petróleo por $20 o barril. Isso era pouco mais do que o custo para extrair. Eu sei que algumas pessoas virão nos comentários dizer que os Estados Unidos também têm culpa por ter colocado sanções e tudo mais. E em partes é claro que isso afetou bastante o setor na Venezuela. Mas na verdade a coisa já não vinha boa mesmo antes das sanções. A corrupção, os desvios de função e a falta de pessoal e investimentos da PDVSA já vem de anos. As sanções só agravaram algo que já não estava bom. A produção, que já chegou a mais de 3 milhões de barris por dia em seu auge, caiu para pouco mais de 400 mil em 2019, com o início das sanções americanas. Mas mesmo antes das sanções, era pouco mais de 1 milhão. Com baixa produção e com capacidade de refino totalmente comprometida, o combustível ficou escasso e longas filas começaram a se formar em postos de combustíveis. Só restava uma alternativa: comprar gasolina de outros países. Mas quem iria vender para a Venezuela? Sancionada, eles não poderiam comprar de empresas como Shell, ExxonMobil e etc. O único país que aceitou negociar com eles foi o Irã, justamente porque o Irã também sofre sanções, ou seja, os dois não tinham nada a perder com uma negociação dessas. E praticamente $100, a Venezuela teria pago o Irã com uma carga de ouro. Começou então uma operação logística com navios iranianos transportando combustível para a Venezuela. Os Estados Unidos chegaram até a confiscar alguns desses navios petroleiros que iam para lá. Mas o grande problema mesmo é que a gasolina iraniana é muito diferente da venezuelana. E é aqui que começa a discussão sobre o que gerou o incêndio de alguns carros. A primeira teoria é que a gasolina que chegava do Irã era muito melhor que a da Venezuela, com uma octanagem maior, já que o petróleo iraniano é mais leve e com baixíssimo enxofre. Refiná-lo então é muito mais fácil. Porém, ao chegar na Venezuela, essa gasolina teria sido misturada com gasolina bruta, ou seja, gasolina não processada, e isso diminuiu muito a qualidade do combustível, deixando com uma octanagem muito baixa, tão ruim que entra em combustão somente com o calor da câmara, antes mesmo da vela gerar a centelha. A outra teoria é a de que o combustível já chegava do Irã com uma qualidade ruim. Esse combustível gera problemas em diversos componentes do sistema, como velas, bicos injetores, bomba de combustível e etc. Um dos problemas é que a utilização de gasolina bruta nessa mistura pode afetar até mesmo vedações dos tanques ou gerar curtos que iniciam um incêndio no tanque de combustível. O carro pode ter falhas, perder rendimento, ter alteração no barulho de funcionamento e tudo mais. E aqui estamos falando de uma frota de veículos mais antiga. Em geral são carros com motores mais rústicos e que aguentam bastante desaforo. E mesmo eles não deram conta de queimar esse combustível de tão ruim que estava.
Se esse combustível fosse colocado em um motor turbo ou nos motores mais modernos e com muito mais sensores, com certeza o dono vai ficar na rua. Mas e quanto à elite da Venezuela, que tem seus Mercedes, BMW e tudo mais? Bom, de acordo com as notícias, os mais ricos compram gasolina em dólar e normalmente em locais específicos que vendem um combustível de qualidade melhor. Mas a dor de cabeça não para por aí. Lembra que a Venezuela não produz quase nada além de petróleo e quase não tem divisas? Então isso quer dizer que no caso do seu carro ter qualquer problema mecânico, normalmente você não vai encontrar as peças, ou se encontrar, vai ser muito cara e cotada a dólar. Mas eu adianto que aqui nós estamos especulando os motivos, porque saber realmente o que se passa só seria possível se o governo abrisse informações ou mesmo fizesse testes para saber o que está acontecendo. E claro que o governo não vai fazer isso, já que de qualquer maneira teria que assumir a culpa, seja por não fiscalizar o combustível que entra no país ou por fazer uma mistura que piorou sua qualidade. A solução para isso seria um grande investimento nas refinarias venezuelanas para que possam voltar a ter níveis de produção elevados, refinando petróleo extraído e produzindo combustível de melhor qualidade. Parcerias foram fechadas com o Irã para a troca de tecnologias e, ao que se sabe, até engenheiros iranianos foram até a Venezuela para ajudar a recompor essa indústria. Porém, as plantas petrolíferas e refinarias da Venezuela são muito diferentes das iranianas e os equipamentos não são padrão para intercambiar peças. Nas falas de um funcionário da PDVSA, é como se você ficasse tentando remendar algo que nunca fica 100% funcional. Bom, resumindo tudo, nem mesmo eles na Venezuela sabem direito o que pode estar acontecendo. O fato é que esses combustíveis têm levado dor de cabeça aos donos de carro na Venezuela. Vocês podem perceber que eu não entrei muito em detalhes de como essa indústria petrolífera chegou nessa situação. Agora, se você tem curiosidade para saber como que a indústria de petróleo da Venezuela chegou nessa condição de ser a melhor do mundo e de repente não conseguir mais nem suprir o mercado interno, comenta aqui embaixo que se bastante gente quiser eu posso fazer um vídeo bem detalhado explicando para vocês como que essa situação se instalou lá na Venezuela com mais detalhes. Beleza? Espero ter sanado a dúvida. Muito obrigado. Vejam os demais vídeos aí do canal e até a próxima.